Se você tem dúvida em termoquímica, você já achou o vídeo certo. Hoje falaremos sobre todos os conceitos que envolvem a termoquímica e como ela pode ser cobrada dentro da prova da SpaceX, tá? Então, se você vai fazer essa prova ou se você tem dúvida em termoquímica, vem comigo e bora reagir à química. Bom, pessoal, quando nós falamos de termoquímica, nós vamos falar do estudo das trocas de energia na forma de quê? Na forma de calor, tá? Dá o nome, já dá para ter essa ideia que vai envolver calor, tá? E esse estudo dessa troca de energia vai acontecer tanto em reações químicas quanto também na mudança de estado físico das substâncias. Então a mudança, a passagem dos estados físicos, sólido para líquido, líquido para gasoso, tá? Entre as outras mudanças, tá? Então a termoquímica estuda a troca de calor tanto em reações químicas quanto na mudança de estado físico, tá? E aí nós temos dois processos que acontecem. Nós temos o processo exotérmico ou exotérmico e o processo endotérmico, tá? No processo exotérmico, nós temos a liberação de calor, tá? Isso aqui é muito importante que vocês gravem, que vocês saibam disso daqui. O processo exotérmico é o processo que vai liberar calor, ele libera energia. Então, se eu estava armazenando essa energia, eu vou liberá-la, tá? Então, o processo exotérmico sempre tem liberação de energia, beleza? Genericamente, né, nós podemos representar esse processo exotérmico da seguinte forma. Nós temos o reagente formando um produto e calor. Você lembra, pessoal? Eu acabei de falar que eu vou liberar essa energia. Se eu estou liberando essa energia, eu estou representando ela aqui no meu produto, como se ela fosse liberada do meu reagente, tá? Então, por isso que o calor está representado nos produtos, beleza? Bom, a queima do carvão é um exemplo de um processo que é um processo exotérmico, tá? Por quê? Nós temos sempre a liberação de calor na queima. Tanto que você for fazer um churrasco aí na sua casa ou for queimar alguma madeira, algum carvão aí, vocês vão ver o seguinte: vocês vão sentir o calor sendo liberado daquele carvão, daquela madeira que está sendo queimada. Como esse calor está sendo liberado ali, você está sentindo esse calor, nós temos então um processo que é sempre um processo exotérmico. Beleza? Bom, e aí nós temos também o processo endotérmico. Se o exotérmico ele libera energia, o processo endotérmico vai ser o contrário, ele vai absorver energia, vai absorver calor, tá? E nesse processo a gente vai representar o calor nos reagentes, tá? Então se você vê aí algum valor de energia, algum valor representando o calor nos reagentes, você pode ter certeza que essa aqui é uma reação endotérmica, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, na decomposição do carbonato de sódio, o calor foi representado, olha, aqui nos meus reagentes. Isso vai significar, então, que eu tenho uma reação endotérmica, beleza? Então, exotérmica libera energia, libera calor. Endotérmica absorve energia, absorve calor, beleza? Pessoal, e tem aqui uma dica para vocês. Geralmente, quando nós falamos de reações exotérmicas, para que ela se inicie, é só necessário que a gente provoque o seu início. Ou seja, quando a gente provoca o início de uma reação exotérmica, ela vai acontecer de forma espontânea, tá? Geralmente assim, eu iniciei ela vai acontecer até com que acabe os reagentes, tá? Então ela vai acontecer até que acabe esses reagentes, tá? A exemplo é a queima do carvão. A partir do momento que você coloca o fogo ali, acende ali o carvão, esse carvão ele vai queimar até que ele acabe, até que todo o carvão ali acabe. Então, esse processo exotérmico geralmente é um processo que só precisa ter o start, ter o início dele, que ele vai acontecer até que acabe todos os reagentes. Já o processo endotérmico é o processo contrário, tá? Se no processo exotérmico ele vai acontecer espontaneamente, podemos dizer, no processo endotérmico nós temos que fornecer continuamente calor para que ele aconteça, tá? Se lembrem que o processo endotérmico ele absorve calor. Para que ele aconteça, ele tem que ficar absorvendo calor. Para ele absorver calor, eu tenho que dar calor para ele, tá? Um exemplo disso é o cozimento dos alimentos, tá? O cozimento dos alimentos é um processo que, para que ele aconteça, você tem que estar oferecendo calor ali, continuamente oferecendo energia para que ele aconteça, beleza? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo bem bacana, que é o das reações exotérmicas e endotérmicas.
Você pega o seu sistema e aí o sistema é aquilo que você vai escolher para avaliar, para analisar. Então, por exemplo, uma panela com uma comida é o exemplo de um sistema, tá? O carvão pegando fogo dentro de uma churrasqueira é o exemplo de um sistema, tá? Então, por exemplo, se tu fosse imaginar aqui como uma churrasqueira cheia de carvão dentro, nós teríamos aqui o sistema liberando calor para o meio ambiente. Tanto que se você ficar perto de uma churrasqueira enquanto estão assando uma carne ali, fazendo um churrasco, você vai sentir aquele calor, você vai sentir ali o aumento da temperatura ali em volta, tá? Então você ofereceu calor, na verdade o sistema ofereceu calor, o sistema liberou o calor, tá? Para o meio ambiente, a gente consegue sentir esse calor liberado pelo sistema. Agora, aqui no sistema endotérmico, numa reação endotérmica, nós podemos imaginar uma panela, tá? Nessa panela, para que haja o cozimento do alimento, você tem que estar sempre oferecendo calor. Então, você vai ter o fogão ali aquecendo a panela, o fogão é o meio ambiente em volta da panela, que vai estar oferecendo calor para que a reação aconteça, tá? Para que possa cozinhar, né, os alimentos. Beleza? Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem, tá? Nessa foto nós temos um fósforo que está pegando fogo, tá? E o que acontece ali na prática? Na prática nós temos a madeira entrando em contato com o oxigênio, tá? E aí ele está a partir, né, de uma faísca, começou a pegar fogo ali. E você tem a liberação, por exemplo, de gás carbônico, água e CO2, tá? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Na verdade, surgem algumas dúvidas, tá? E uma delas é o seguinte: de onde vem essa energia ou esse calor que é liberado? Como pode a gente riscar um fósforo e ele acender? De onde vem esse calor? Na verdade, o que dá pra gente presumir é que todas as substâncias elas têm uma certa quantidade no conteúdo de energia que está nos reagentes, nesse caso, na madeira e no oxigênio. A partir do momento que eles reagem, esse conteúdo, essa quantidade de energia, ela é liberada na forma de calor, tá? E essa quantidade, esse conteúdo de energia que todas as substâncias têm, ela é denominada de entalpia, né? É representada pela letra H. Então, todas as substâncias elas têm uma certa quantidade de energia armazenada dentro delas, tá? Um conteúdo, uma quantidade de energia que está armazenada dentro delas que pode reagir e assim liberar calor, liberar energia, beleza, pessoal? Bom, não se conhece uma maneira certa, né, de calcular esse conteúdo de energia, né? A gente não consegue determinar esse conteúdo de energia, melhor dizendo, que cada substância tem, tá? Na prática, a gente mede a variação da entalpia, ou seja, a quantidade de energia que nós temos no final e no início. E assim a gente pode fazer este cálculo, tá? A gente utiliza ali até os calorímetros, um aparelho que mede realmente as calorias, tá? E aí essa variação, né, correspondente à quantidade de energia que vai ser liberada ou absorvida desse processo acontece, é realizado a pressão constante. Então, resumindo aqui, pessoal, nós temos a gente não consegue calcular exatamente a quantidade de energia, o conteúdo de energia que cada substância tem. A gente consegue calcular a quantidade de energia que ele tinha no final e a quantidade de energia que ele tinha no início, tá? Assim a gente vai medir essa entalpia, medir essa variação de entalpia, tá? E a gente faz esses cálculos a partir de uma fórmula que eu tenho certeza que vocês já viram aí em algum lugar. Bom, e aí a gente tem esse deltazinho, tá, cara? Esse delta aqui, esse triângulo, é a variação, tá? Então a variação da entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial, ou pode ser também, né, igual a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Então, se você tiver uma reação A mais B formando C mais D, o que você teria aqui? Você teria a variação da entalpia dos produtos, então você teria o delta H igual a entalpia dos meus produtos. Quem é meu produto? Então eu tenho a entalpia de C mais a entalpia de D menos a entalpia dos meus reagentes. Então eu teria aqui entalpia de A mais a entalpia de B. Beleza, pessoal? A gente faz esses cálculos, utiliza esses valores de entalpia para fazer os cálculos da variação da entalpia. Pessoal, se aqui antes de cada um
dessas substâncias eu tivesse valores aqui, os coeficientes estequiométricos, eu teria que multiplicar esses coeficientes estequiométricos, tá? Então fiquem espertos que isso aqui pode acontecer, beleza? Então eu multiplicaria aqui HC por 3, HD por 4, HA por 1, HB por 2, o valor que tivesse antes, o valor que tivesse no coeficiente estequiométrico, beleza? Esse ponto aqui é bastante importante, pessoal, porque aqui a gente vai ver como a variação da entalpia funciona em reações exotérmicas. Pessoal, já vimos que reações exotérmicas liberam calor, tá? Isso aqui já tá claro para vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem, tá? Então, quando nós falarmos de entalpia, né, de reação exotérmica, melhor dizendo, a entalpia dos seus produtos vai ser menor do que a entalpia dos seus reagentes. Pessoal, vou repetir para vocês, eu vou liberar calor, por isso a entalpia dos meus produtos vai ser menor do que a entalpia dos meus reagentes, tá? Gravem isso, tá? Então, numa reação genérica A mais B formando calor, nós temos aqui a nossa fórmula de entalpia, tá? O que nós vamos ter? A entalpia dos reagentes maior do que os produtos. É a mesma coisa, aqui em cima eu falei que a entalpia do produto é menor do que a reagente, porque a entalpia do reagente significa então que a entalpia do reagente vai ser maior que a do produto, é a mesma coisa, tá, pessoal? Mas qual que é o ponto crítico aqui, pessoal? O ponto crítico é que a variação da entalpia terá sinal negativo, ele vai ser menor do que zero, tá? Então vocês têm que gravar isso. Sempre que eu falar de uma reação exotérmica, ela vai ter sinal negativo, tá? Isso aqui é bom para vocês porque caso caia alguma questão e vocês vejam que ela já tem uma variação de entalpia com sinal negativo, se te perguntar se a reação é exotérmica ou endotérmica, vocês vão poder dizer que ela é uma reação exotérmica, beleza? Bom, e aí ela é representada exatamente dessa forma daqui, tá? A reação e do lado a variação de entalpia com sinal negativo, com sinal menor do que zero, tá? Aqui do lado nós temos a imagem de uma palha de aço pegando fogo. Isso aqui não é uma bomba explodindo. Alguns alunos já me perguntaram, isso aqui é uma bomba? Não, essa imagem é uma palha de aço. Eu até deixei claro, quis deixar aqui escrito que isso aqui era uma palha de aço pegando fogo, tá, pessoal? Esse processo aí libera energia, é um processo então exotérmico, tá? Que vai ter entalpia menor do que zero, tá? Então todo o processo de queima, todo o processo de liberação de energia, entalpia menor do que zero, beleza? Bom, aqui nós temos a representação através de um gráfico, pessoal. Isso aqui pode cair na tua prova, então vocês têm que ficar espertos em relação a isso, tá? Aqui no eixo Y, olha, aqui é o eixo Y, eu tenho a entalpia, tá? No eixo X eu tenho o caminho da minha reação. O que é o caminho da reação? A reação não acontece dos reagentes para os produtos, então o caminho dela é de reagente para produto. Isso é o caminho da reação, tá? E aí, olhando o eixo Y, nós temos o valor da entalpia dos produtos embaixo e o valor da entalpia dos reagentes em cima. Por que isso? Porque a gente já viu que em uma reação exotérmica, a entalpia dos meus produtos vai ser menor do que a entalpia dos reagentes, tá? E por isso, dessa forma, nós temos o quê? Nós temos o valor de entalpia dos produtos embaixo e o valor de entalpia dos reagentes em cima, porque ele é maior. A reação ela vai começar aqui em cima dos meus reagentes e ela vai cair, tá? Por quê? Porque o produto tem entalpia menor do que o reagente, tá? Por isso ela vai decrescer e o valor da variação da entalpia será menor do que zero, tá? Fiquem atentos que isso pode cair na sua prova, beleza? Bom, na prática nós temos isso aqui. Por exemplo, na síntese da amônia, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, ó, duas formas de representar uma equação exotérmica. Na primeira aqui, ó, nós temos o valor de entalpia sendo representado nos seus produtos. A gente já viu que se o valor da entalpia está nos produtos, significa que essa aqui é uma reação exotérmica, tá? Então, se o valor estiver sendo representado nos seus produtos, ela vai estar sendo representada com sinal positivo. Por quê? Porque ela está dentro da reação química, da equação química. Por isso ela não está com sinal negativo aqui que ela deveria ter. Agora, se ela for representada desse segundo modo aqui embaixo, ó, ela vai ser representada assim, ó, variação de entalpia igual a menos 92,2 kJ. Nós temos que representar o sinal negativo, porque aqui eu já estou mostrando que toda a variação de entalpia é igual a menos 92,2 kJ, que toda essa variação de entalpia significa que ela é uma reação exotérmica, tá? E isso vai sempre acontecer.
Bom, pessoal, uma coisa que vocês têm que entender aqui é o seguinte: para que essa reação aconteça, ela só vai acontecer, só vai formar 92,2 kJ quando você formar 2 mols de NH3. E como vocês estão vendo aqui, ó, na equação química formou 2 mols de NH3. Então, se formou 2 mols de NH3, formou 92,2 kJ. Caso eu formasse 4 mols de NH3, dobraria essa quantidade. Não seria mais 92, seria 184, por exemplo. Então, dobraria a quantidade. Então, formou 2 mols, formou 92,2 kJ. Se dobrar essa quantidade, vai dobrar também a quantidade, o valor da entalpia. Beleza? Isso é um ponto importante. Aqui nós temos um outro gráfico sendo representado, só para vocês entenderem como funciona. A gente já viu que a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, por isso aqui o valor de entalpia vai de cima para baixo dos reagentes para o produto, e você tem aqui um valor negativo de entalpia. Beleza? Vamos ver agora como funcionam as reações exotérmicas. Vai ser o processo inverso. Se na reação exotérmica eu absorvi energia, na reação endotérmica, perdão, se na exotérmica eu liberava energia, na endotérmica vai acontecer a absorção de calor, a absorção de energia, e o valor da entalpia dos produtos é maior do que o valor da entalpia dos seus reagentes, tá? Fiquem espertos em relação a isso. É o processo inverso, tá? Se é o processo inverso, nós temos que a entalpia aqui dos reagentes vai ser menor que a dos produtos, é a mesma coisa, tá? Aqui nós temos que a entalpia dos produtos ela é maior do que a entalpia dos reagentes, tá? Só representar aqui de uma outra forma. E a variação da entalpia vai ser maior do que zero. Então, na reação endotérmica é sinal positivo, tá? Sinal positivo, beleza? Bom, então é o processo inverso. Reação exotérmica, sinal negativo. Reação endotérmica, sinal positivo, beleza? Um exemplo de uma reação endotérmica, melhor dizendo, seria essas bolsas de saco de gelo instantâneo, tá? Essa bolsa ela resfria instantaneamente, é um processo que vai absorver calor do sistema e por isso essa sensação de gelado, tá? De frio. Então é exatamente porque ela absorve esse calor e ela vai ser uma reação endotérmica. Beleza? Aqui no gráfico nós temos o processo inverso, pessoal. Aqui lá na reação exotérmica a entalpia do produto era menor. Aqui a entalpia do produto é maior do que a entalpia dos reagentes. Por isso que a reação ela vai acontecer dos produtos aqui embaixo e ela vai tender a subir, a sua entalpia sobe, porque a entalpia dos produtos ela vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então o valor da entalpia, o valor da variação da entalpia vai ser maior do que zero. Beleza? Na prática nós temos o mesmo processo, tá? Se a gente tivesse a decomposição da amônia aqui, a gente poderia representar dessa primeira forma, onde o valor de entalpia estaria dentro dos reagentes, inserido nos reagentes, ou a gente poderia representar dessa segunda forma, onde a gente representa a variação da entalpia, beleza, pessoal? Onde ela vai ter sinal o quê, ó? Positivo, tá? Então fiquem espertos, porque pode cair essa diferenciação no sinal, tá? E novamente, pessoal, isso só vale quando 2 mols de NH3 forem formados, tá? Se 2 mols de NH3 forem formados, você vai formar mais 92,2 kJ, você vai ter essa entalpia. Porém, se eu formar 4 mols de NH3, vai formar o dobro, você vai ter o dobro de entalpia, beleza? E esse gráficozinho aqui é só para representar, é uma outra forma de representar a entalpia, onde a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, por isso o gráfico vai vir aqui de baixo para cima, beleza? A variação da entalpia nas mudanças de estado físico, ela leva em consideração a questão, né, das reações exotérmicas e endotérmicas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, na fusão do gelo, nós temos o gelo no seu estado sólido. Para que ele passe para o estado líquido, ele tem que absorver energia, ele absorve calor e por isso ele passa do estado sólido para o estado líquido. A mesma coisa acontece quando ele está no estado líquido. Ele vai absorver calor e vai passar para o estado gasoso, tá, pessoal? Então a mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso necessita do quê? De absorção de energia, absorção de calor. E por isso, pessoal, isso aqui vai ser um processo endotérmico. Então todo o processo de absorção de energia vai ser sempre um processo endotérmico, tá? Endotérmico, beleza? Então vamos lá. Bom, e aí, e o
processo inverso. E o processo de passagem do estado gasoso para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido? Esse é o processo inverso. Se é o processo inverso, se na ida é um processo endotérmico, na volta será um processo exotérmico, tá? Então você vai ter aqui um processo exotérmico acontecendo nesses dois casos, tá? Então, endotérmico de sólido para líquido e de líquido para gasoso, e de gasoso para líquido e de líquido para sólido é um processo exotérmico que precisa liberar essa energia, tá? Nesse processo de liberação de energia é para fazer com que as moléculas tendem a ficarem mais próximas umas das outras para que possam chegar no estado líquido e mais próximas ainda para estar no estado sólido, tá? Esse processo de liberação e absorção de energia está muito envolvido com isso. Então, por exemplo, no estado sólido as moléculas tendem a estar mais juntas. Quando elas vão para o estado líquido, a ideia é que elas se espalhem, se separem mais, tá? A mesma coisa acontece quando a gente vai para o estado gasoso, elas ficam muito mais separadas, tá? Então elas ficam muito mais soltas uma das outras. Então esse processo de absorver energia é para que elas possam ter energia suficiente para quebrar essas ligações, essas interações uma com as outras, tá? E fazer com que elas fiquem mais espalhadas, tá? Já o processo inverso, o processo de gás para líquido, é o processo inverso. Você tem que liberar essa energia, você vai liberar essa energia, as moléculas ficam ali mais lentas, mais próximas uma das outras e tendem a se ligar, a interagir uma com a outra. Então a molécula que estava muito afastada uma da outra vai tender a se aproximar, vai tender a se ligar, a interagir uma com a outra. E quando vai de líquido para sólido, mais ainda, elas vão ficar muito mais próximas, muito mais ligadas uma das outras. Beleza, pessoal? Bom, a quantidade de calor necessária para provocar, por exemplo, a fusão de 1 mol de água é denominado entalpia de fusão. Então esse nome entalpia, a variação de entalpia, vai ter de vários processos: entalpia de combustão, entalpia de fusão, de vaporização, tá? Depende do processo que está acontecendo. Nesse caso, a mudança da água do estado sólido para o estado líquido é o processo de fusão. Então aqui eu vou ter a entalpia de quê? De fusão, tá? Entalpia de fusão, que vai liberar aqui, ó, sinal positivo, reação endotérmica, vai liberar 7,3 kJ por mol de energia. Beleza, pessoal? O mesmo é o processo de vaporização. No processo de vaporização eu vou ter a mesma questão aqui, ó. Eu vou ter a água passando do estado líquido para o estado vapor, certo? Então aqui eu vou ter o que? A entalpia, tá? Entalpia de quê? Agora, como é o processo de vaporização, mudança do estado líquido para o gasoso, entalpia de vaporização, tá? E o valor vai ser equivalente à variação de 44 kJ por mol mais 44 kJ por mol é uma reação endotérmica. Beleza, pessoal? Bom, acho que vocês conseguiram compreender como varia a entalpia nos estados físicos. E aí, se a gente considerar o processo inverso deles, nós vamos ter, como a gente já viu, uma reação que é uma reação exotérmica, tá? Então aqui, na água passando de líquido para sólido, se na água passando de sólido para líquido era mais 7,3, de líquido para sólido é menos 0,73, menos 7,3, né? Que é um processo exotérmico, beleza, pessoal? Processo exotérmico. Agora, a água de vapor para líquido vai liberar 44 kJ, tá? Então, um sinal negativo. Por isso eu tenho aqui uma reação exotérmica, tá, pessoal? Então vocês têm que ficar espertos nesse processo. Nesse primeiro processo aqui, passagem do estado líquido para o sólido, é uma reação de solidificação. Então a entalpia é a entalpia de solidificação da água. Já o processo de baixa, mudança do vapor para o líquido, é um processo de liquefação ou condensação. Então você pode ver a entalpia de liquefação ou a entalpia de condensação, também pode ser chamada dessa forma, beleza? Bom, pessoal, e essa entalpia ela leva algumas coisas em consideração. Essa variação da entalpia vai levar algumas coisas em consideração, que seria a temperatura, seria a pressão, o estado físico, o número de mols e a variedade alotrópica das substâncias envolvidas, tá? Então, a variedade alotrópica é os tipos de alótropos. Então, o carbono, grafite e o diamante, tá? Então, são essas variedades alotrópicas que eu estou falando. Então, ele vai levar todas essas coisas em consideração.
consideração, tá, pessoal? Para fazer essa variação de entalpia, para termos esse valor de variação de entalpia, tá? Dessa forma foi criado um referencial, tá, para fazer a comparação. Então a entalpia padrão, o nome desse referencial é entalpia padrão, então vocês têm que ficar atentos que a entalpia padrão é a entalpia nas condições padrões, na condição de temperatura padrão, na condição de pressão padrão, no estado físico padrão, no número de mols padrão e também na variedade alotrópica padrão, tá? Então vocês têm que ficar atentos, porque sempre que nós falarmos de entalpia padrão, tem que levar todas essas caras em consideração, beleza? Bom, pessoal, quando falamos da forma padrão, do estado padrão, nós vamos falar de 1 atm de pressão. Então aqui nós temos pressão igual a 1 atm, tá? E aqui temperatura igual a 25 graus Celsius, tá? Em graus Celsius, pessoal. Se for em Kelvin é só somar 273, tá? Que aí você tem a temperatura em Kelvin, beleza, pessoal? E um outro ponto importante é que essa substância tem que estar na sua forma mais estável, ou seja, na sua forma alotrópica mais estável. Então, por exemplo, o carbono. O carbono tem duas formas alotrópicas, carbono diamante e carbono grafite. Qual dessas formas é a forma mais estável? Tenho certeza que você respondeu aí que é a forma do grafite. O carbono grafite é encontrado em maior quantidade na natureza, e estar em maior quantidade na natureza significa que ele é a forma mais estável, tá? A variedade alotrópica mais estável é o carbono grafite. O oxigênio, por exemplo, nós temos O2 e O3. O oxigênio, o O2, ele é o mais estável, ele é que está em maior quantidade, ele é a forma alotrópica mais estável. O O3 é o ozônio, não está em tanta quantidade, tá? Então por isso o O2 é a forma alotrópica mais estável, beleza? E a gente representa essa variação, essa entalpia padrão com esse Ozinho, com esse zerinho aqui em cima. Então se eu fosse botar a variação de entalpia, seria o delta da variação igual delta H 0 seria a variação da entalpia padrão, beleza? Bom, pessoal, e ficou definido que toda substância simples no estado padrão e na forma alotrópica mais instável vai ter entalpia igual a 0, tá? Eu escrevi isso aqui para vocês, ó. Toda substância simples no estado padrão, tá? Tem que estar no estado padrão, se não tiver não vale, tá? Estado padrão você tem que lembrar que a temperatura igual a 25 graus Celsius e a pressão igual a 1 atm, tá, pessoal? E na sua forma alotrópica mais estável, ou seja, naquela forma mais encontrada na natureza, terá entalpia igual a 0. Isso mesmo, o valor da entalpia será 0, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar o O2. O O2, o ar que a gente respira, o oxigênio, ele está na sua forma alotrópica mais estável, o O2, porque poderia ter o O3, por exemplo, que é o ozônio, tá? Mas a forma alotrópica mais estável é o O2, tá? Ele no estado padrão, ele é uma substância simples, tá? O que é uma substância simples? Uma substância que é formada por um único elemento, tá? O2 só tem oxigênio, então é um único elemento, por mais que ele tenha mais de uma atomicidade, ou seja, tenha mais de um átomo ali de O2, de oxigênio, tá? Mas ele ainda é uma substância simples, porque é formada por um único elemento, tá? Outro exemplo aqui é o H2, hidrogênio, tá? Também é uma substância simples, tá? Temos exemplo aqui o carbono grafite. Carbono grafite, ele é um elemento, uma substância simples, tá? E ele está na forma alotrópica dele mais estável, tá? O grafite é a forma alotrópica mais estável, que está em maior quantidade na natureza. Por exemplo, o carbono, que é o carbono diamante, que a gente vai botar ele aqui, ó. O carbono diamante, ele também é uma substância simples, porém ele não está na forma alotrópica mais estável, tá? Não é a forma alotrópica mais estável. A mesma coisa vale, por exemplo, o A3 que eu falei para vocês, o ozônio. O ozônio, ele também é uma substância simples, porém não é a forma alotrópica mais estável, então eles não vão ter, esses dois não vão ter entalpia igual a 0, tá? A gente pode dar uma olhada melhor nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Nessa figura nós temos que o carbono grafite, olha, ele tem entalpia igual a 0. Por quê? Porque ele está em 25 graus de temperatura e ele está a uma pressão de 1 atm. Então ele está no estado padrão, é a forma alotrópica mais estável dessa substância simples. Já o carbono diamante, olha só, muda, ele tem entalpia, ele tem um valor de entalpia de 1,89 kJ por mol, tá? Então, como ele tem esse valor, na verdade, porque ele não é, na verdade, ele não é considerado
a forma alotrópica mais estável, beleza? A mesma coisa vale para o oxigênio aqui. O oxigênio, o O2, ele tem entalpia igual a zero quando ele tem temperatura igual a 25 graus e pressão igual a 1 atm, tá? Porém, quando ele está na forma de ozônio, o oxigênio, ele vai ter um valor de entalpia, 142,7 kJ por mol, tá? Então, quando ele não for O2, ele vai ter um valor de entalpia. Um outro exemplo legal é o oxigênio atômico. Olha só, ele tem entalpia maior ainda, 249,1 kJ por mol. Então ele tem um valor de entalpia quando é o oxigênio puro, não é o O2, é só o O. Quando ele está nessa forma atômica, ele também tem um valor de entalpia. Por quê? Porque o O não é a forma alotrópica mais estável. Isso significa que o oxigênio que a gente tem na nossa atmosfera é um oxigênio na forma de O2. Se ele estiver na forma de O, não é a forma que ele está mais estável, na forma que ele se encontra na natureza. Então a forma que ele se encontra é mais estável na natureza é como O2. Olha só que maneiro, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa diferença. É óbvio que vocês não vão ter que gravar o valor da entalpia, por exemplo, do ozônio, do carbono do diamante. Vocês não vão precisar saber isso. O que vocês vão precisar saber é que uma substância simples, no seu estado padrão e na forma alotrópica mais estável, você vai ter que saber que a entalpia dele é igual a zero. Então tem carbono diamante, carbono grafite, tem o oxigênio, tem o H2, tá? Então todas essas substâncias simples terão sim a entalpia igual a zero, beleza? E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos de Química e mais conteúdos de Química voltada para a prova da SpaceX. Valeu!